Capítulo 4. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade que também isso é vaidade e correr atrás do vento. Meus amados, a igreja do Senhor Jesus tem de ter essa consciência. A consciência que a família é uma instituição que Deus criou. E Deus criou essa instituição para que ela possa viver forte, unida, em amor, um para com o outro e para com Deus. Eu sempre falo isso. Eu estou aqui pregando já em 4 anos direto, mês de maio, sobre família. As mensagens estão gravadas. E sempre eu digo, todos os casais que têm sérias dificuldades de convivência, falta oração. Eu nunca encontrei um casal, e eu acho que no dia que eu sair dessa igreja, você vai dizer assim: o pastor Ed, entre tanta verdade, uma das verdades que ele falou é um negócio muito sério. Casal, família tem de ter oração, senão tem confusão. Quem não ora, não tem um coração quebrantado. Quem não ora, não tem compreensão. Quem não ora, não sabe perdoar, não tem intimidade com Deus. É difícil ter intimidade com seus semelhantes, se Deus é que faz com que eu seja fiel, é Deus que faz com que eu seja alguém que ame de uma forma especial, como Cristo deseja. Uma outra verdade, cristianismo é algo maravilhoso, e Deus, a você que é casado, e a você que faz parte de uma família, Deus te deu a oportunidade de viver cristianismo na sua casa. Amar como você ama a si mesmo. Perdoar, compreender, aceitar. E viver todos os mandamentos recíprocos. Todos no seu lar. E talvez você não tenha essa sensibilidade. Você não tem essa sensibilidade da qual Deus deseja para você como povo de Deus.
Esse texto é um texto muito conhecido, onde fala de amizade e companheirismo. Mas permita hoje aplicar esse texto para amizade e companheirismo na área conjugal, na relação marido-mulher, pai-filho, filho e pai, e assim vai. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. É um dos textos que tem mais, em quase todos, com raras exceções, convite de casamento tem a junção desses versículos lá expresso. Porque realmente expressa o início de uma família forte, o início de uma família alicerçada, e o texto fala sobre isso. A família começa no casamento. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O texto, ele quer nos ensinar 4 aspectos, que é melhor ser dois, é melhor ser uma família, é melhor ser casado. Primeiro, no auxílio mútuo, é o primeiro ponto que eu quero compartilhar. Porque tem maior paga do seu trabalho, e é necessário que você possa entender que a família, marido, mulher, pai e mãe, eles trabalham juntos para a edificação e crescimento espiritual da família. E talvez você está aqui e não compreende isso. Que você e sua esposa têm que trabalhar para a edificação espiritual da sua casa. Nós cantamos e é bonito, minha família pertence ao Senhor, mas é necessário viver e trabalhar para que Deus seja uma realidade marcante em nossas vidas e na nossa casa. É bonito dizer como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É bonito e é necessário dizer, mas é muito importante viver. Vocês têm de ter auxílio, marido e mulher, um do outro, para criar os filhos. Isso é muito sério, irmãos. Sabe por quê? Porque a sociedade, ela foi formatada com o pensamento que a mulher tem de criar os filhos. E o marido tem de ser o provedor. Talvez a sociedade mais moderna não é assim, mas a dos meus pais eram desse jeito. Mulher cria e o marido sustenta. Somente isso, mas é um auxílio mútuo. O trabalho da família não é um trabalho de um, é o trabalho de dois. É importante os pais, homens, terem consciência que o sacerdote do lar é você, não é sua esposa. A responsabilidade espiritual é sua. Eu já vi muita gente se queixando que não ora, que não lê a palavra, não busca. Mas eu quero te dizer que em nome de Jesus tem alguém que deve tomar o partido, e isso é o homem. Mas existe um auxílio mútuo. A mulher também, horas ou outra, ela pode dizer, vamos orar, vamos juntar aqui, vamos agradecer a Deus, vamos bendizer a Deus. Esse mês, nós recebemos uma bênção, graças a Deus, como tantas bênçãos Deus nos dá. E antes de mais nada, eu disse, vamos orar agradecendo a Deus aqui. Orar agradecendo a Deus. Porque Deus se agrada da oração. Eu já conversei com pessoas solitárias que falam que quanto é ruim viver sozinho. Quando sente uma dor, não tem com quem clamar, a não ser Deus. Estou falando de uma pessoa da qual você pode dizer, olha, eu estou aqui, me leva no hospital, faz alguma coisa, não tem com quem contar. E o texto diz que é melhor ser dois do que um. Na criação dos filhos, no serviço do lar e nas despesas familiares. É necessário que a igreja possa entender que nós vivemos em um novo mundo, em um novo aspecto, mas os princípios de Deus são imutáveis. Então, eu tenho de aprender, em nome de Jesus, contra a cultura. Eu tenho de aprender que eu sou alguém que posso auxiliar a minha esposa no serviço do lar.
Eu sou alguém que posso receber auxílio financeiro da minha esposa quando ela trabalha. Mas, acima de tudo, lá na minha casa, na sua casa, não pode, de maneira nenhuma, ninguém se achar melhor que o outro. Apesar de funções serem distintas, é necessário entender que deve ter um auxílio mútuo, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quando 2 educam os filhos, é melhor a educação. Quando 2 trabalham com um propósito, é melhor, tem melhor sustento, recebe mais. Quando 2 trabalham para edificação, é muito melhor do que um. Mas quando você atenta para o verso 10 da palavra de Deus, que fala quando um cai, o outro o levanta. E esse texto aqui, esse versículo 10, fala de socorro mútuo. Juntos somos mais fortes, porque podemos socorrer um ao outro. Imagine você andando sozinho no deserto da vida. Se você cair, você vai ficar no chão e vai morrer lá no chão, se não tiver ninguém para te ajudar a levantar. Porque quando o autor escreve esse texto, ele está falando de uma estrada, de uma jornada, de uma caminhada. E tudo que ele fala é alusão a essa caminhada. E ele diz, olha, em uma caminhada tem muitos obstáculos. E se um cair, se estiverem andando 2, o outro pode levantar. Porém, se você estiver sozinho, cair, quebrar a perna em uma jornada para uma cidade longe, em uma caminhada distante, é necessário lembrar que não havia veículo de transporte quando o autor está escrevendo esse texto. Se você vai em uma jornada, em uma estrada, caminhando distante, se você cai em meio aos empecilhos da jornada, se não tiver quem te levante, se você quebrar o fêmur ou a bacia, você vai morrer lá. Imagine. Aí ele está dizendo assim, de socorro mútuo. Quando um acidente acontece no seu percurso da vida, você tem com quem contar. Existe alguém para te sustentar. Ele está falando até aqui de pessoa que ajuda a outra. E isso é muito marcante no casamento. Porque se na sua casa não for assim, está errado demais. Se na sua casa não tiver auxílio mútuo, está errado demais. Se na sua casa não tiver socorro mútuo, está errado demais. Se um vê o outro adoecer, deixa lá. Sofrer. Para pagar os pecados. Isso aí não é cristianismo. Isso aí é espírito de vingança, talvez por algo que você sofreu. Algo que dói muito no seu coração. Mas ele diz, quando um cai, o outro levanta. Na jornada da vida, quantas vezes nós caímos, irmãos? Espiritualmente falando, ou fisicamente. Quantas vezes nós precisamos de ajuda? Quantas vezes? Todo mundo tem essa característica de ajudar, mas não sou filho, mas marido e mulher, e os filhos têm de ter essa característica de ajudar a família, inclusive os pais idosos, que necessitam de cuidado. Meus amados, quantos pais idosos são rejeitados e precisam de socorro? E as pessoas não socorrem. Quantos pais precisam de socorro? Tão velhos, cansados, precisam de carinho, de afeto, de um diálogo, precisam ser levantados, e não tem quem levante. E algumas pessoas dizem assim, é porque essas pessoas plantaram muitas coisas ruins na vida. Independente disso, eu sou cristão, você é cristão, devemos entender que a família é um complexo de ajuda mútua, de amizade extraordinária,
de companheirismo magnífico, aonde há uma disposição contínua de levantar, de erguer a mão, de um servir de suporte para o outro. Se não for assim, amados, não há por que você vir à igreja e dizer que ama a Deus e não é nem suporte para a sua casa, nem é suporte para a sua família. Deus possa ter misericórdia da sua vida e transformar a sua casa, a sua maneira de enxergar a família e compreender que a família juntos somos mais fortes, sim. Quando há auxílio, mas quando há socorro mútuo, quando eu entendo que eu devo exercer a misericórdia, o amor sobre todos, mas em especial sobre a minha casa. E aí, de fato, a sua casa realmente vai ver um testemunho de amor e de fidelidade. Será se você pode olhar para sua esposa e sentir que ela é alguém da qual você pode contar? Será se você pode olhar para o seu marido e ver se ele é alguém do qual você pode contar? Será se você pode olhar para o seu filho e entender que você pode contar com ele e ele com você? Se assim não for, você precisava hoje se arrepender aqui, porque você não sabe viver família. Você precisa orar e dizer: Deus, me perdoe pela minha negligência familiar. Me ajuda, ó Deus, a tratar minha família, como diz a canção, com amor. Me ajuda a exercer o amor, o cristianismo, a piedade, a misericórdia na minha casa. Se você está aqui hoje, se você não pode olhar com o olhar da graça a sua mulher, se você não pode olhar com o olhar da graça o seu marido, você já perdeu tudo na sua vida. Você não vai olhar mais ninguém com o olhar da graça, porque é esse olhar da graça que Cristo olha para você. Ele olha com o olhar da graça e Ele olha para você com o olhar da justificação. Ele olha para mim e vê em mim alguém purificado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Será que você podia olhar para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para o seu filho, e mesmo que ele não seja, mas olhar como alguém lavado, remido, purificado pelo sangue de Jesus, porque é a promessa de Deus, e você pode socorrê-lo no momento oportuno, demonstrando a graça de Deus, o favor imerecido de Deus para a vida dele, através de você. Isso é demonstrar cristianismo mais puro, mais real, mais santo, no casamento, na vida contínua, como filho, como pai, como marido, como mulher, socorro mútuo. Se um cair, o outro levanta. O texto diz que o outro levanta, não pisa na cabeça, viu? Não chuta, nem passa por cima. Não torce por ver a queda. Não torce por ver a queda do outro. Porque tem gente que é teimosa, e um avisa: não faz isso, o outro vai e faz. E o outro fica na perspectiva: olha, vai se arrebentar, e eu quero ver só a pancada. Não faz isso. Não faz isso. Aprenda a socorrer, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção, o verso 11, da palavra de Deus, que o verso 11 diz assim: também se dois dormirem juntos, como se aquentarão? Mas se mais um só, como se aquentará? E esse texto fala sobre, volta um, por favor, suporte emocional, sentido de aquecer, é sentido de solidão. Se dois dormem juntos, um pode aquecer o outro, mas se um dormir sozinho, como se aquecerá? Como? É necessário que a família forte, que vive em torno da bênção de Deus, em torno da cruz, possa compreender que eu tenho de ser suporte emocional. Suporte emocional para o outro. Meus irmãos, eu sei que nós dependemos acima de tudo de Deus, mas gente precisa de gente. Gente precisa de gente também.
E aí, como diz, se dois dormirem juntos, vão se aquecer, um tem de ser suporte para o outro. Um tem de ajudar o outro nas suas questões emocionais, existenciais. Todo mundo precisa de alguém para encorajar o outro. Alguém que tem dia que se acorda, é a pior pessoa do mundo. Precisa de alguém para dizer assim: ó, você é o melhor do mundo. Ô, glória! Amém? Você é a melhor do mundo. Precisa. A pessoa está tão para baixo, está fundo do poço, precisa de gente para encorajar, dizer: oh, como você está linda, como você está lindo, você é inteligente, você é capaz, você vai conseguir. Você está em uma luta infernal, sem conseguir vencer as coisas, a tribulação aumentando, o desânimo querendo tomar conta. Você precisa de gente para dizer assim: olha, você é capaz. A sua família tem de ser suporte emocional, em nome de Jesus. E esse suporte tem de ser mútuo. Tem dias que a gente quer jogar tudo para o ar. Tem que ter suporte emocional, irmãos. Tem que ter suporte emocional para abraçar, para chorar junto, para rir junto. Tem que ter suporte emocional. E é importante que você possa entender o lugar que você deve receber mais suporte emocional é na sua casa. E se você não tem recebido, se você não tem dado, em nome de Jesus, mude a sua conduta hoje para a glória do Senhor Jesus. Amém? Mude a sua conduta hoje para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então cumpra com a sua palavra. Começa a elogiar, começa a ser suporte emocional, começa a encorajar em nome de Jesus e para a glória do Senhor. O seu marido precisa ser aquecido emocionalmente. A sua esposa precisa ser aquecida emocionalmente. Aqueça ela em nome de Jesus. Porque se vocês dois se aquecerem, ninguém segura vocês. É glória de Deus. É glória de Deus. Vocês vão estar bem, vibrante. Quem está bem consigo, está bem com Deus. Quem está bem com Deus, está bom com você mesmo, está bom com os outros. Vive, trabalha com todo vigor, vapor. Deus em primeiro lugar, mas gente precisa de gente. Deus não fez você para viver só. Versículo 12 diz bem assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. Meus amados, além de ser suporte espiritual, a família tem de ser um lugar de proteção mútua. No casamento tem de ser um lugar de proteção mútua. Se alguém quiser ir contra você, os dois resistirão. Olha, a pior família que o povo briga demais, vai mexer com um, para você ver o que acontece. A família vira unida logo para resistir todo mundo. É uma casa de matrimônio. Então, a família tem de ser um lugar onde há proteção mútua. Alguém disse, desculpa a expressão, mas é a expressão mais próxima: quer ver uma mulher braba, mexa com os filhos. Mexa com os filhos. E a expressão que o povo usou, que eu acho difícil, é igual uma galinha cuidando dos seus filhotes. E a galinha cuida dos seus filhotes, vai mexendo em um pinto, para você ver o que acontece. A galinha voa em cima de você. Até um cara como eu, forte, gordo, bonito, se eu pegar um pinto, a galinha fica louca. Vai em cima. Pinto embaixo das asas da galinha, não tem gavião que pegue. Não tem gavião que pegue. Porque o gavião, quando vem, ele panha. Agora, pinto que se afasta, o gavião come. Meus amados, a casa tem de ser um lugar de proteção mútua. Você tem de proteger e defender a sua família. Se um se levantar contra ti, os dois vão resistir. E o texto termina que um cordão de 3 dobras não se arrebenta
facilmente. O seu casamento, se não tem filhos, você tem de ter 3 dobras. Você, seu marido e Jesus Cristo. Na sua família, se tiver 5, tem de ser 6. Se tiver 7, tem de ser 8. Se tiver 3, tem de ser 4. Tem de ter o 3º cordão para sustentar. O que faz sustentar uma família não é o conhecimento que eu tenho a respeito de vida familiar e conjugal. O que sustenta uma família é o cordão chamado Cristo na minha casa. O que faz eu entender que eu tenho de auxiliar e receber auxílio no meu lar é Jesus Cristo. O que faz eu entender e compreender que eu tenho de dizer socorro quando alguém cai na minha família é Jesus Cristo. O que me faz entender e compreender que eu tenho de ser suporte emocional. O que faz me entender que eu tenho de ter uma proteção mútua é Jesus Cristo. E só é possível quando a minha vida está alicerçada na rocha que é Cristo. Quando eu entendo que eu não nasci para viver só. Quando eu compreendo que acima de tudo eu preciso de Deus, mas eu preciso de gente. Gente que possa me ajudar, que me ame. Gente que possa me socorrer e eu socorrer. Gente que possa me encorajar. Gente com quem eu possa contar em todos os momentos. E não há lugar melhor do que em casa, na casa cristã, para eu receber todos esses suportes. A minha família pertence ao Senhor. Será se pertence? Se pertencer, a sua família tem de ter, no mínimo, tudo isso que eu falei nessa noite. E muito mais. E tudo é possível através de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Nosso maior sustentador, o nosso maior contentamento. Então, eu fico feliz com a cisterna que eu tenho. E eu fico feliz com o jardim e com o capim do meu jardim. E não olho se o outro é verde, mais verde do que o meu. Se a outra cisterna é mais doce do que a minha, melhor é a minha. A melhor família do mundo é a minha, porque juntos somos mais fortes. Separados não iremos subsistir, porque se estamos separados não estamos com Deus, porque nenhuma separação provém de Deus. Que Deus possa te abençoar e que você possa compreender que Deus te chamou para viver em família. Família unida, forte. Família que louva, engrandece e exalta ao Senhor Jesus Cristo. Amém?